Olá, está começando o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com Rodrigo Toniol, professor de Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele é também membro da Academia Brasileira de Ciências. Nós vamos conversar sobre espiritualidade incorporada, que é título do livro do nosso convidado. Foi lançado pela editora Zuc. Seja bem-vindo ao Religar, Rodrigo. Muito obrigado, Flávio. Eu agradeço o convite. Olá a todo mundo que está assistindo a gente. Procure pelo Religar e Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como, por exemplo, o Spotify. O termo de busca é @Religar e Conhecimento e Religião, tudo junto, sem acento. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Rodrigo, para falar sobre espiritualidade incorporada, eu gostaria de saber qual foi a trajetória que te levou a esse tema, como é que você se aproximou, como é que você desenvolveu esse trabalho? Legal, Flávio. A história dessa pesquisa que resultou nesse livro, né, que a gente está mencionando aqui, ela começou quando eu estava terminando a minha tese de doutorado, que foi sobre a incorporação de práticas alternativas no SUS. Então, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, esse tipo de medicina alternativa, né, como alguns chamam, como que elas entraram no SUS e estavam sendo utilizadas. Então, a minha tese de doutorado era sobre isso. E em uma reunião que eu estava acompanhando na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, alguns dos técnicos começaram a falar alguma coisa parecida com isso, né? Está aprovado cientificamente que espiritualidade faz bem para a saúde. Quando eu ouvi aquilo, me chamou muito a atenção. E imediatamente eu fiquei interessado em ver. Me perguntei, né? Como assim está aprovado cientificamente que espiritualidade faz bem para a saúde? E eu cheguei em casa e comecei a fazer buscas sobre essas pesquisas que provariam que espiritualidade faria bem. E encontrei uma espécie de caixa de Pandora, assim, porque na medida em que eu ia pesquisando mais textos da medicina, das ciências da saúde de modo geral, muito dedicados ao tema da espiritualidade, começaram a aparecer pesquisas longas, pesquisas muito de longa duração e também pesquisas feitas a partir de várias áreas. E aí, então, eu decidi, num pós-doutorado, já virando professor na Unicamp, fazer uma pesquisa sobre os pesquisadores. Então, esse livro conta um pouco a história de uma pesquisa sobre os pesquisadores, né? Eu pesquisando as pessoas que estariam provando cientificamente que espiritualidade faz bem para a saúde. Então, fui para os laboratórios médicos para ver como é que isso acontecia, né? Sim. Eu acompanho um pouco mais de perto o trabalho da professora Mari Ruth Sperandio, da PUC do Paraná, também Alexandre Moreira Almeida, que você também traz no seu livro. E, bom, como você acabou de dizer, esse debate parece mais, assim, um debate específico da área da saúde, também pessoas que estão ligadas ao estudo de religião ou a teologia. Como é que esse debate está hoje nas ciências sociais? Esse é um tema bem interessante, né? O Alexander, bom, queria dizer também que o Alexander foi uma figura-chave para entender esse mundo, né? O Alexander é um psiquiatra, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e de Minas Gerais, e tem dado contribuições muito relevantes para a área, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Mas nas ciências sociais, eu diria que sempre que a gente fala de espiritualidade, até algumas publicações muito recentes, e o meu livro tem a ver com isso, o que a gente estava mencionando seriam esses saberes mais esotéricos, esse universo mais da nova era, esse universo dessas práticas místicas, né? Então, a espiritualidade sempre teria a ver com aquilo que não tem instituição, com uma crença muito pessoal, individual, sem muito ordenamento, né? E conforme eu fui pesquisando o universo da espiritualidade no campo da saúde, o que eu encontrei foi um contexto muito estruturado, né, de reflexão sobre espiritualidade, de produção política sobre o que é a espiritualidade, de gestão pública da espiritualidade. Então, um pouco contrário, justamente, do que as ciências sociais descrevia, que a espiritualidade como uma coisa muito frouxa. O que eu encontrei na saúde não foi nada frouxo, pelo contrário, foi muito estruturado, muito pesquisado, muito refletido, né? Então, o livro vem um pouco também para marcar uma posição de, opa, a gente precisa olhar aqui de uma maneira diferente para esse universo, né?
Falando nessas organizações de saúde, a Organização Mundial da Saúde incorporou já esse debate, espiritualidade e saúde? Então, Flávio, esse foi um tema que muito me interessou, porque logo que eu comecei a ler os trabalhos, eu comecei a ver referências da OMS como uma organização que fala sobre espiritualidade. Eu fiquei muito curioso com aquilo e fui para a Suíça, fui para Genebra para fazer pesquisa nos arquivos da Organização Mundial da Saúde, basicamente procurando essa palavra, como é que espiritualidade aparece, né, nos documentos oficiais da OMS. E para minha surpresa, o que eu encontrei é que não só ela fala, como ela fala há muito tempo. Então, 6 meses depois da fundação da própria OMS, em 48, o tema da espiritualidade já aparecia nos documentos oficiais. Então, o que eu encontrei foi uma história muito rica, de longuíssima duração. Claro que em todas essas décadas a definição de espiritualidade foi se transformando, indo de um lado para o outro, mas, de todo modo, o debate estava lá colocado. Além desse debate ser longo, em 1985 a OMS produz um documento que é muito importante e muito referenciado pelo campo das ciências médicas, em que ela afirma e reconhece que espiritualidade é uma dimensão da saúde humana, né? O que não é qualquer coisa em se tratando da principal organização de gestão da saúde no planeta, né? Quando você falou diferentes entendimentos sobre a espiritualidade ao longo desses anos, você conseguiu perceber um pouco características desse movimento? O que é esse vai lá, vem cá sobre a espiritualidade e a saúde? Essa é a pergunta espinhosa, a pergunta do milhão, né? Afinal de contas, o que é espiritualidade, né? Eu diria que a OMS foi tentando lidar também com essa noção, criando as suas próprias definições, mas de modo muito geral e muito amplo, eu posso dizer que o que se consolidou é uma noção de espiritualidade que se afasta da noção de religião. Então, ela pode estar relacionada a práticas religiosas, mas não necessariamente está relacionada com práticas religiosas. Então, na OMS, por exemplo, se reconhece que a prática de yoga pode ser uma prática espiritualista, né, de espiritualidade, né, de gestão da espiritualidade. E a própria OMS também reconhece que as formas de você se conectar com a espiritualidade pode ser simplesmente, por exemplo, você ter um propósito de vida. E você ter um propósito de vida aumentaria a sua saúde mental, e isso estaria conectado a essa dimensão espiritual da saúde, né? Então, as definições foram variando, né, ao longo do tempo, mas ela mantém essa característica de uma abertura muito grande e não restrição ao universo, ao campo da religião, como a gente conhece ele, né? Então, a espiritualidade é uma coisa mais ampla, né? Sim. Há algum risco disso debandar para uma posição anticientífica, Eu desse acho que debate? o risco está colocado, o risco é permanente. Acho que alguns autores têm ficado e indicado esse perigo. Eu particularmente tenho atentado para isso, porque a gente cai numa situação que pode ser muito complexa, né? Eu vou fazer uma pergunta retórica, mas eu acho que é uma pergunta que vale a provocação, né? Se a OMS diz que espiritualidade é uma dimensão da saúde humana e os médicos pesquisadores estão dizendo que espiritualidade faz bem para a saúde, a pergunta então que deriva disso passa a ser dever do Estado prover espiritualidade, fazer gestão da espiritualidade? Aí como é que fica o debate sobre laicidade? É claro que essa é uma pergunta retórica, mas eu acho que aponta para a sinuca de bico que esse tema pode nos levar, né? Então, a imposição de certas práticas, claro que nunca isso é o desejado, nunca isso é o esperado, mas que pode acontecer também. Eu coletei algumas informações com colegas da Argentina, por exemplo, com relação a programas de yoga na prisão, que em princípio pode ser super interessante, né, como uma prática, pode ser um caminho e tal, mas ao mesmo tempo, a partir do momento em que vira prescritivo, em que a prática de yoga vira não só uma recomendação, como uma prescrição obrigatória, né, a gente entra numa seara ali que é muito complicada, mesmo do ponto de vista jurídico, e do debate sobre laicidade, né? Então, a minha sensação é que essa entrada da medicina no tema da espiritualidade
abre um novo capítulo do nosso debate sobre laicidade, secularização, todos esses temas que os teólogos, cientistas da religião, sociólogos, antropólogos estão interessados, né? De toda maneira, quando você fala que essa noção de espiritualidade tem a ver com propósito de vida, não necessariamente está ligado a alguma narrativa religiosa específica, não sei, alguma fé, ou necessariamente esse propósito vai ter ligação com a narrativa religiosa, um discurso religioso, uma instituição religiosa? Não, você está correto assim na sua primeira formulação, né? Inclusive vários médicos psiquiatras brincavam assim, né? O seu propósito de vida pode ser o materialismo histórico, marxista, e você vai levar adiante aquilo e aquilo vai ser a sua espiritualidade, não tem nenhum problema. O seu propósito de vida pode ser, por exemplo, cuidar do neto, pode ser ver o filho crescer, pode ser um propósito mais geral, ecológico, né? Porque o que as pesquisas médicas estão tentando captar é justamente a diferença entre sujeitos que se movem em direção a esse propósito e a saúde mental deles e sujeitos que não têm um propósito definido e a saúde mental deles. O que as pesquisas indicam, né, as pesquisas médicas, é que aqueles que têm esse propósito mais definido, ainda que não necessariamente ultra consciente, né, eles mantêm uma saúde mental muito mais qualificada do que outros sujeitos, né? Então, é, essa dimensão, né, do propósito de vida é muito importante. Eu queria destacar uma outra coisa também, Flávio, que eu acho que me chama muito a atenção nessas pesquisas médicas, que é, embora nem sempre espiritualidade seja religião, a religião muitas vezes oferece uma dimensão muito importante para a saúde humana, que é a dimensão da comunidade, né? E aí as pesquisas todas são muito convergentes em dizer que pessoas que convivem em comunidade têm expectativas de vida, indicadores de saúde muito melhores do que aqueles que não têm comunidade, né? Claro que religião é uma forma, né, privilegiada de comunidade, pode ser associação de bairro, mas por um acaso a gente se reúne Sim. muito mais em termos, de comunidade religiosa. Rodrigo, esse termo espiritualidade incorporada, que sentido você dá, né, para essa incorporada no seu livro? Legal, Flávio. Olha, esse título, ele surgiu a partir do momento que eu comecei a olhar para as pesquisas médicas que tentavam classificar e medir a espiritualidade. Porque veja só, para esses pesquisadores dizerem alguma coisa do tipo, se você tem mais espiritualidade, você infarta menos, eles precisam criar uma métrica da espiritualidade. Quer dizer, qual é o índice de espiritualidade do sujeito para poder produzir a relação. Então, eles precisam, no meu jogo de palavras aqui, dar um corpo para a espiritualidade, né? Então, o título Espiritualidade Incorporada joga um pouco com essas noções. A espiritualidade é incorporada na medida em que ela própria ganha uma materialidade, um corpo, né? Essa noção tão evasiva, essa noção tão frouxa, essa noção que escapa aos dedos. Na medicina, quando ela entra no debate, ela precisa ganhar um corpo, né? Materialidade, um índice, e ao mesmo tempo a espiritualidade também no corpo, né? No corpo humano, a espiritualidade da saúde, né? Então, o título joga um pouco com o corpo da espiritualidade e a espiritualidade no corpo, né? Essa é a ideia do incorporado. Eu fico pensando também quando você traz, né, os dados das pesquisas em neurociência, em que isso, né, ganha um elemento visual, né, onde as questões... Exatamente. Não, exatamente. Uma das maneiras pelas quais a medicina e, sobretudo, a neurociência tem embarcado no debate da espiritualidade, que é produzindo imagens, né? E aí a gente entra num capítulo muito importante dessa história de aproximação das ciências médicas com relação a esse tema, porque espiritualidade sempre teve a atenção de psicólogos, por exemplo, né? Desde William James, no começo do século XX, as primeiras pesquisas dele já traziam problemas ou questões, né, ligadas à religião e espiritualidade. Mas a legitimidade do debate no campo médico muda completamente quando os neurocientistas entram na conversa e conseguem produzir ou tentam produzir aquilo que eles chamam dos dados apreensíveis da espiritualidade.
Então, por exemplo, aquelas imagens clássicas que a gente já viu, né, de um monge meditando cheio de eletrodos ligados no cérebro dele, em que o que está em jogo é justamente uma tentativa de demonstração de em que parte do cérebro estaria a espiritualidade, né? Então, esse processo, ele tem a ver com aquilo que eu identifico no livro como uma espécie de naturalização da espiritualidade. Então, quando a espiritualidade deixa de ser uma dimensão cultural e passa, a partir de um discurso médico, a se inscrever na natureza humana, o que, no limite, significa também uma espécie de movimento em termos de uma universalização da espiritualidade, né? Uma afirmação de algo do tipo, todo mundo tem espiritualidade, né? Você disse que o seu ponto de partida foi em contato com esse debate no SUS. Você tem acompanhado na prática, no campo, não é, sobre essas relações entre espiritualidade e saúde? Tenho sim. Tenho acompanhado e vários relatos também chegam até mim, né? Tem protocolos clínicos sendo definidos e utilizados, então tem um protocolo que já é bastante utilizado na psiquiatria e em vários hospitais psiquiátricos que se chama anamnese espiritual. Uma anamnese espiritual é como qualquer anamnese, uma entrevista, mas que pergunta sobre a relação do sujeito com a espiritualidade, e isso produz alguns dados que podem ser importantes no tratamento psiquiátrico, por exemplo, né? Mas também chegam até mim relatos de outras naturezas, né? Como a recomendação de médicos para realização de meditação, práticas espirituais, né? É, até assim uma história muito particular, mas que eu acho que é também como chegam os relatos. Minha esposa foi ao médico e atrás da receita de uma alergia que ela estava, o médico escreveu, e também fé, minha filha, fé é muito importante, né? Então também tem esses casos quase anedóticos, mas que contam um pouco sobre a presença do debate da religião e da espiritualidade na clínica, né? Na clínica. E no SUS isso também aparece, via as terapias alternativas, enfim, eu fui Sim. para essas duas pontas. No livro eu conto essa história, desde a OMS até o postinho de saúde do bairro, para mostrar como é que a espiritualidade aparece, né? E existe um acompanhamento das autoridades de saúde sobre como é que tem sido a implementação dessas terapias alternativas? Sim, tem uma política nacional de saúde, a política de 2006, ela se transformou bastante. Em 2006 ela começa com poucas práticas e hoje já são quase 30. E alguns estados e municípios também têm as suas próprias políticas, né? Então os estados acompanham, normalmente tem comitês de acompanhamento dessas práticas alternativas. O Rio Grande do Sul tem um pioneirismo nisso, tem um comitê permanente de acompanhamento do uso dessas práticas como eu disse, né? Essas práticas elas vão desde coisas mais conhecidas do grande público, como homeopatia, acupuntura, até coisas menos conhecidas no SUS, né? Como reiki, floral, outras formas de imposição de mãos, que está regulada, né, pelo Sistema Único de Saúde, né? Não só regulada e autorizada, como de alguma maneira estimulada, né? Embora, claro, não são todos os postos que têm isso, mas é possível ver uma ampliação na oferta dessas práticas nos últimos anos, bem, sim, bem significativa. Sim. E essas práticas, elas são complementares, elas não são substitutivas, né? Há casos em que as pessoas optam por recusar o tratamento médico? Bom, de tudo que eu acompanhei no SUS, esse sempre é um tema sensível e justamente um esforço muito grande por parte dos profissionais para que essas práticas se mantenham em termos complementares, em termos para serem sendo utilizadas ao lado, né, dos tratamentos, vamos dizer assim, biomédicos, né? É claro que eventualmente algum paciente pode fazer algo não recomendado pelo terapeuta, pelo especialista, né? Mas a recomendação, daquilo que eu acompanhei, sempre é pela complementariedade da prática. Eu também quero destacar que eu acho que a grande vantagem dessas práticas no SUS é que elas são uma boa porta de entrada
e uma forma de desmedicalização em alguns casos. Então, para ser muito breve, um exemplo clássico daquilo que eu encontrava: os postos de saúde absolutamente cheios, com pessoas com questões muito difusas, assim, né, querendo, no final das contas, também ter um espaço de escuta. O médico não consegue oferecer essa escuta e acaba receitando medicamento. Então, a dona Maria que iria para o médico, ficar na fila muitas horas, né, para reclamar que estava, sei lá, com dor nas pernas e sair com uma sacola de remédio, um posto de saúde que atende com uma prática de yoga, por exemplo, encaminha a dona Maria para o yoga para depois perguntar se ela precisa continuar na fila, se ela ainda quer ir ao médico. E os resultados são muito impressionantes, porque a fila diminui, a dona Maria continua indo ao posto de saúde regularmente, então por isso tem uma atenção de uma equipe de saúde a ela muito mais permanente, e ela é desmedicalizada. Então tem um efeito muito positivo, né? Claro, ninguém vai tratar a crise de cólica renal com reiki, né? Mas isso é óbvio. Mas acho que é uma forma de acompanhamento desses atendimentos primários, né? Que pode ser muito bem utilizado, né? Sim. Para terminar, Rodrigo, as pessoas que desejarem saber mais sobre esse tema, que indicação você dá, acessar o seu livro? O meu livro, bom, está na Amazon, está sendo vendido nas livrarias também, a Editora Azul que tem o seu próprio site. Ótimo. O livro acaba de ser publicado em espanhol também, numa versão de um grupo de pesquisadores chilenos, que se chama Otros Cruces. E então, quem colocar lá Espiritualidade Encarnada vai poder fazer o download de graça, né, na versão em espanhol. Para quem quiser a versão em português, está nas livrarias e nos sites de e-commerce. Só procurar por Espiritualidade Encarnada ou pelo seu nome, Rodrigo Toniol. Rodrigo, muito bom, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare de hoje. Parabéns pela sua pesquisa. Certamente muitas outras pessoas vão passar a se interessar por esse tema a partir da sua pesquisa. Muito obrigado. Eu que agradeço você, Flávio. Obrigado pela audiência. Bom, e sigo à disposição aí. Até uma próxima. Até uma próxima. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado ou de doutorado através da página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Voltamos na próxima semana com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.